uma escolha entre biologia e arte. Eu esqueci que o Google dá um aviso mó alto. Então, assim, eu sempre achei que eu teria que escolher um ou outro e falar, tipo, artes não posso mais, teria que largar isso ou fazer como um hobby e deixar de lado. Mas em biologia, a gente tem uma coisa que é a ilustração científica e que pessoas fora da biologia podem fazer, podem, né, estar ali fazendo, mas você na biologia até é bom você fazer ilustração, porque você está tipo, com todo o conhecimento existente da biologia e podendo fazer uma ilustração até mais certa do que você está vendo. Porque você tem a noção de que, assim, você vai desenhar uma membrana plasmática, você sabe exatamente o que está na membrana, você consegue estudar aí atrás. E uma pessoa que seja da área de arte, muitas vezes ela não tem esse conhecimento prévio e pode demorar para uma ilustração, pode ter uma dificuldade. Então, na biologia, tem bastante gente pedindo pessoas de biologia para entrarem na ilustração, principalmente materiais didáticos. Bom, o que é na ilustração científica falar sobre isso e falar sobre botânica? Alguém tipo, já pensou, já assim, estou vendo um livro da botânica no meu ensino médio, ou tipo, eu vi uma mensagem, é uma pessoa que mandou para estudar um resumo, e tem um desenho de uma planta. E aí você fala, nossa, mas é só um desenho de uma planta. Não necessariamente teve ali um pensamento antes. Quando a gente pensa em ilustração científica, eu acho que vocês pensam bastante naquele desenho realista, naquela coisa bem, tipo, quase uma foto de uma folha, ou quase uma foto de um animal. Mas a gente pode considerar a ilustração científica como aqueles desenhos que são, tipo, basicamente só linha, ou que seja só um esquema. Porque a ideia da ilustração científica é ela seja o mais próximo possível do que está ali, e também que seja de uma maneira clara, que a pessoa que veja aquela foto, aquele desenho, consiga entender aquele desenho de maneira fácil, rápida e consiga entender se você explicar o desenho. Então, com isso, a gente pode trazer sistemática, que eu posso ver o que tem na folha, por exemplo. Vou falar de uma espécie que a folha dela é uma folha redonda. Mas aí eu vou mostrar um desenho que a folha está parecendo um triângulo. E aí eu digo, mas filho, o que aconteceu aqui? Ai, foi licença artística. Isso não funciona na ilustração científica. A gente não pode ter licença artística. Morfologia a gente usa muito. Se você for ver, tipo, foto de lâmina, é muito difícil a gente conseguir ter uma visão muito próxima. O desenho acaba facilitando. Em fisiologia, se você souber como é, você consegue entender melhor como funciona. O desenho traz isso, realmente falar, tipo, ok, eu consigo explicar isso para uma pessoa que nunca viu uma foto de uma lâmina. Consigo mostrar em desenho o que uma pessoa que não tenha uma base boa em botânico, uma base boa em zoologia, enfim, qual seja a área. Tudo bem? Alguém já sabia de ilustração científica? Alguém já teve assim um momento da vida que falou, nossa, eu acho que gostaria de ter visto um pouquinho isso? Agora que eu consegui Boa abrir noite, as mensagens. professora. Eu nunca nem tinha escutado falar esse nome, na verdade. De ilustração? Ilustração científica, eu nunca nem tinha escutado essa palavra. É que quando a gente fala de ilustração científica, eu sinto que assim, eu só escutei isso na faculdade. Foi realmente isso de achei que eu teria que entrar e escolher entre poder desenhar dentro da faculdade e poder, tipo, fazer biologia. Eu tive que escolher entre artes e biologia. Mas a ilustração, ela traz essa questão de que assim, eu posso trabalhar em várias áreas. Tanto que eu já fiz freelance de, tipo, trabalhar com um professor fazendo apostila didática, apostila de material ensino médio. E são aqueles desenhos mais cartoonizados até, que são desenhos mais simples, vamos dizer assim. E a ilustração entra também, tipo, se você for fazer na comunicação científica, na divulgação científica, e tipo, preciso fazer para uma pessoa que nunca viu isso na vida dela, se eu mostrar uma foto de um xilema e floema para a pessoa assim, de cara, a pessoa não vai saber nem o que é. Porque, tipo, o que acontece? E ter essa facilidade de poder mostrar em um desenho, e poder tipo, simplificar antes de mostrar o que é real, é mais fácil e um pouco mais tranquilo de fazer uma comunicação, uma linha direta. Então, a ilustração traz bastante isso. Se vocês quiserem, a gente pode depois ir continuando falando sobre ela. É exatamente o que eu trabalho agora. Bom, vou falar um pouquinho de projetos para vocês verem que eu dei uma andada. Eu dei um pouquinho de mandada. Eu vou falar de 3 projetos que eu já fiz, e 2 deles que eu tive bolsa.
O primeiro foi de zoologia, que foi morfologia larval, do Tormaninge. Tormaninge é um camarãozinho que ele é basicamente, alguém já viu Procurando Nemo? É da mesma família do Bigodudo. Não sei porque eles colocam como francês, sendo que ele é um camarão que, tipo, é do Canadá. Eu não sei, tipo, eu sei, Canadá também tem francês, mas, tipo, da costa, tipo, do Canadá e Estados Unidos. Tecnicamente, ele falaria em inglês. Eu não sei, é momentos bióloga fazendo, tipo, vendo filme de criança e falando, começando a, tipo, ver erros, sabe? De, tipo, como que ele fala francês? Não faz o menor sentido. Então, assim, esse camarãozinho é um camarãozinho de aquário. Ele tinha, tipo, o tamanho da minha unha, a fêmea que a gente pegava. Então, tipo, ter essa primeira experiência na iniciação científica foi. Eu não sei se todo mundo entrou na faculdade, que a professora falou que está no terceiro período, mas, assim, quando vocês entraram na faculdade, já não tinha mais 2020, 2021. Meu primeiro ano de faculdade foi online, totalmente, sendo que meu curso era presencial, porque a gente não conseguiu por causa da pandemia. Então, 2020, 2021, eu acabei entrando no laboratório e podendo vir aqui para Bauru, mas a minha aula ainda estava sendo online. Então, eu tive essa primeira oportunidade no trabalho. Foi com o LabCan, que é um laboratório aqui de Bauru, é um laboratório até bem grande, tem vários projetos que são agora, não sei se vocês já viram notícia e tudo mais, é nesse laboratório que está tendo várias pesquisas com microplásticos e crustáceos, que antes não tinha, é uma pesquisa nova até, para poder, tipo, ter uma comunicação ali com pessoas, até, tipo, projetos que são para falar com pessoas lá de Ubatuba, que é daqui do litoral de São Paulo, para poder realmente falar, olha, então, a gente está achando plástico, mas eu trabalhei com larvinhas, que era larvinha desse camarãozinho. O segundo projeto que eu participei e trabalhei, isso foi um projeto mais pessoal, mas eu realmente fiz, eu terminei, só que eu não tive bolsa. Foi um projeto em ilustração científica, mas falando sobre o uso dela e o contexto histórico. Porque, assim, a ilustração científica ela é interdisciplinar. Em qualquer momento você pode estar usando ilustração e em qualquer, tipo, vertente, vamos dizer assim, e a questão da ilustração e educação também entra bastante, falando sobre material didático e tudo mais. E acadêmica, porque assim, vocês já viram que se a gente for fazer um artigo em botânica, vocês já viram prancha de botânica? Professora, não sei se você já mostrou para eles artigos em botânica que aparece tipo a espécie. A gente já, na morfologia, eles viram a parte de essicatas, montagem de material, mas essas pranchas é de desenho? Sim, é que o que Não. a gente faz, a prancha, é que assim, vamos pensar assim, momento, eu não coloquei uma foto, deveria ter colocado, mas momento assim, imaginação. Se eu tiver que pegar uma flor e fazer todas as partes da flor numa prancha e tirar foto de cada parte e colocar essas fotos num artigo, vocês concordam comigo que parece que o artigo vai ter muita informação? Vai parecer que tem muita coisa, é muito colorido, tem muita foto, vai ficar muita coisa. Se eu for ler aquele negócio, vai ficar ruim para eu ver. A prancha da ilustração científica, se vocês já tiverem tido a oportunidade de abrir um artigo sobre uma espécie ou falando sobre a morfologia da espécie, vocês vão ver que vai ter uma página só, com tipo a planta completa, provavelmente uma parte do galho com as folhas, o fruto e a folha, se for né, uma angiosperma. E com isso, vai ter do ladinho dela, vai ter separado a flor com, tipo, todas as partes separadinhas, a parte do fruto, vai ter tudo separado. Essa prancha, exatamente para eu poder olhar aqui e falar, eu sei exatamente qual é essa planta, porque eu consigo ver uma identificação ali, tipo, essa flor, ela tem uma pétala assim, ela tem uma pétala desse jeito. Então, se eu consigo ver no desenho, eu consigo deixar mais claro e eu consigo apontar exatamente qual é a descrição que eu preciso nessa prancha. Porque eu não preciso na foto ter uma definição 100%. Só que no desenho eu consigo definir exatamente o que eu quero. Eu consigo fazer do desenho o jeito que eu vou querer daquilo. Por isso que a ilustração científica, a gente não fala que ela é um jeito, né, de tipo refletir a imagem ou tipo o ser vivo de uma maneira igual, é de uma maneira o mais preciso possível. Porque em nenhum momento o desenho vai ser 100%. Não importa o quão bom você seja em realismo, ele não vai ser uma foto. E a foto também não vai ser do mesmo jeito que você fizesse um desenho.
E esse trabalho foi exatamente isso, foi discutir o porquê que a gente tem agora fotos digitais, a gente tem fotos que são sensacionais, que são, tipo, de um HD, um momento assim que você vê tudo na foto. E a gente ainda usa ilustração, tipo, ainda é utilizado, mesmo que a ilustração seja uma coisa que veio muito tempo atrás. E a ilustração botânica é mais antiga ainda, viu? A ilustração botânica foi a primeira, porque eu gosto de achar que, assim, eu vi contexto histórico, existe um pouco isso, a gente vê bastante, existem artigos, mas eu gosto de pensar que, na verdade, é porque planta não foge. Então, era mais fácil desenhar planta, porque as pessoas acabavam levando outras pessoas para poderem ilustrar. Linnaeus foi um dos poucos que acabava ilustrando as coisas dele, mas ele também tinha um ilustrador, tá? Esse ilustrador morreu antes dele, mas ele levava o cara junto com ele, falava, oi, eu preciso ver uma planta específica lá, e eu preciso que alguém desenhe essa bagaça, porque eu preciso exatamente saber qual que é essa planta. E o Linneu dava toda a listinha, falando, olha, eu preciso que desenhe desse jeito, ela precisa estar com tudo à mostra, eu preciso ter a flor dela, precisa falar quantos tipos de flor tem, se a flor tem cores diferentes, se a flor muda, é isso que você precisa fazer para mim. E esse era muito comum na época, tipo, de grandes navegações, quando a gente fala disso. É um contexto histórico muito legal, se vocês tiverem interesse, porque é contexto histórico da ciência. Falar de ilustração científica é falar da história da ciência, porque a ilustração foi a primeira coisa que serviu como registro. A gente tem que ter como registro. E como é que eu vou registrar uma coisa só por definição? Aí, momentos, fatos curiosos. A minha ideia é que quando começou a história da ilustração científica e nesse trabalho, a gente fala muito sobre essa questão de, por exemplo, vocês já viram, em algum momento, se alguém de vocês gostam de séries medievais, ou se já viram questão medieval, que tem aqueles livros que a gente chamava de bestiário, que eram livros que basicamente falavam sobre espécies e também sobre bestas. Só que o que acontecia nesses bestiários? A gente tinha várias pessoas que faziam viagens, iam para algum lugar, voltavam e falavam para o cara que desenhava e falavam, vi um bicho desse jeito. E aí o cara chegava e tinha um desenho do leão, que o leão parecia uma pessoa. Então, na verdade, a pessoa que desenhava não ia junto para fazer esse registro. Chegava no lugar e aí poderia fazer o desenho. Assim que eu chego com a ideia de que pessoas míopes eram quem fazia os bichos mitológicos, porque não é possível que a gente via os negócios e chegava lá e falava, não, isso aqui tinha uma cara de cobra. Eu falei, não, filho, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, alguém se perdeu ali. E a planta acabou sendo mais forte na ilustração científica, exatamente porque dava para levar ela. Eu conseguia mexer ela de local, eu conseguia levar para um laboratório, eu conseguia fazer um registro, fazer a escata da planta na botânica. É muito importante vocês lembrarem disso até em sistemática, porque a botânica foi que permitiu, começou essa ideia de, tipo, a gente precisa criar um acervo. O acervo, os primeiros acervos que a gente tem humano de questão de ciência mesmo é botânico, porque a gente conseguiu ver que dava para você fazer na planta, fazer uma. Né, eu conseguia guardar ela, basicamente. Eu consigo guardar e não tem problema eu guardar ela seca. Então, assim, existe essa história muito legal. É que eu sou uma pessoa que eu gosto de ver contexto histórico. E é muito engraçado você ver a história da ciência com um olhar, tipo, agora na graduação. Porque você tem essa ideia do cientista sendo aquela pessoa super, assim, acima de todo mundo e tal. Só que você chega na graduação e você fala, meu Deus, gente, o que aconteceu no meio do caminho? E muita gente tem essas ideias bem. Olha, Helena, eu guardei essas flores aqui, ó, há mais de um ano. Então, dá para guardar, dá para deixar ali. Exatamente, aqui no caderno. Sim. Agora, sim, o meu projeto atual, essa fotinha não é do meu projeto atual, mas é basicamente o início, porque eu entrei em botânica, muito bom agora para vocês saberem, eu falei com a professora, eu entrei em botânica 2 meses atrás. Eu, tipo, consegui, assim, entrar realmente na área e fazer um projeto em botânica há 2 meses. E eu já apresentei num simpósio. Isso chama, eu fui atrás e, tipo, fiquei irritando um monte de gente para poder levar um resumo. Esse resumo que eu levei para esse simpósio lá em Rio Claro, que é o Unesp de Rio Claro, é bem forte a pós-graduação em botânica. Foi um resumo que eu falei sobre a questão de impercepção botânica. Eu vou falar sobre isso, mas se vocês já tiverem escutado sobre e tudo mais, esse meu projeto atual é meu TCC também, porque agora estou no bacharel, preciso fazer um TCC, necessito de um TCC, e também é minha iniciação científica.
O meu projeto é realmente uma criação de uma cartilha, que é como se fosse um livrinho. Essa cartilha vai ser uma cartilha sobre fisiologia vegetal. Então, é uma divulgação científica para uma área de educação informal, só que como se fosse uma coisa física, para você ter tipo uma revistinha para poder ver várias coisas de fisiologia vegetal, de como uma planta funciona. Então, é parte de botânica, ela é com um foco maior em infanto-juvenil. Em educação, eu sou da área de educação, não consigo sair da licenciatura, a licenciatura não sai de mim. E fisiologia vegetal, que é bem caótico conseguir fazer uma divulgação que, como que você explica fotossíntese para uma pessoa que nunca viu uma planta? É tipo, nunca viu uma planta como um ser vivo, basicamente. É muito difícil explicar fotossíntese. É muito difícil chegar para uma pessoa e falar, olha, ciclo de Krebs é isso daqui. É muito complicado. Até no ensino médico, quando eu dou aula, é difícil. É difícil, ele já tem já uma base um pouquinho boa. E já é complicado. Então, assim, vocês... Agora, o que eu trabalho agora, o que eu faço, com o que a gente mexe? Alguém já escutou a palavra cegueira botânica, invisibilidade botânica, impercepção botânica? Alguém já escutou, já viu, já ouviu falar? Alguém já teve? Só viu um assim. Em percepção botânica, talvez vocês conheçam como cegueira botânica. A gente não utiliza mais cegueira botânica, tanto pelo termo ser capacitista, quanto pelo termo não chegar ao que realmente importa. A impercepção botânica, ela trabalha com a questão de que, assim, a gente vê a planta, ela existe, certeza. A gente vê a planta, a gente vê a folhinha dela verde e fala, nossa, planta verde, joia, ela tá fazendo ali o trabalhinho dela. Mas a gente não trabalha ela como um agente ativo. A gente vê a planta, mas a gente não tem empatia com ela. Você já viu, por exemplo, vamos pensar que, assim, se uma planta morre na sua casa, você começa a chorar pela sua planta, se a pessoa for muito empática. Aí, se a pessoa tiver muita empatia, mas aí não vale. Porque a noção, assim, de 90% das pessoas, né, tem um pessoal aí que tem muita empatia, se uma planta morre, você só joga fora. A gente não tem tanto essa conexão que existe, por exemplo, com um bichinho. Minha esposa chora, então, tem essas pessoas, mas as pessoas também estão certas, porque é um ser vivo que a gente matou sem querer, mas matou. Então a gente tem realmente essa falta de empatia. E não é que a gente é uma pessoa ruim, isso não estou falando isso. Não chega nisso. É uma questão de como a gente não consegue criar um vínculo, que a planta não mexe, a planta não fala, a planta não faz barulho, a planta não faz nada comigo. Ela não tem nenhuma conexão assim direta. Eu não consigo ter uma empatia grande por ela. Então é muito difícil a gente falar sobre conservação. É muito difícil eu falar sobre uma floresta. Não sei se vocês já viram, tipo, fotos, seja, você pegar uma foto de uma floresta, só uma floresta com árvores. Eu já vi aluno meu falando que essa floresta está vazia, que ela não tem nenhum tipo de espécie. Só que tinha um monte de árvore ali. Aí eu falei, como assim tá vazio, Esté? Tipo, o que aconteceu? Como assim você falou que tá vazio? Ah, mas Sora, não tem nada, tipo, só tem árvore. Eu falei, mas a árvore também é espécie, filho. Calma. A árvore também tá ali, viva, ela também tá vivendo. Assim, mas a árvore não faz nada pra ali, Sora. Eu fiquei, gente, calma, pelo amor de Deus, socorro. Existe muito isso. Quando a gente fala de queimadas, por exemplo, falar de queimadas, a gente fala nas notícias que é hectare, que é metros, que é a quantidade de área, que é quanta área foi queimada, quanta área a gente perdeu, mas a gente não fala da biodiversidade da flora. É importante falar de fauna, a fauna também é importante, mas existe uma coisa que a gente faz toda hora, é que a gente fala muito bem da fauna e fala muito mal da flora, ou não fala dela. Por que a gente não pode falar das duas? Não é que eu não quero falar de uma para falar da outra, eu quero falar das duas. Quero poder falar das duas. Agora, falar de funga é outra coisa. Funga não é meu trabalho. Porque agora a gente tem fauna, flora e funga a gente sempre esquece de cogumelo. A flora a gente está tentando no momento. Então, o meu trabalho é realmente sobre isso, falar sobre como a gente não tem essa noção muito próxima da planta e de que a gente perdeu essa noção de que planta é uma espécie, que planta está viva. A gente tem uma vivência ali. E a gente não percebe isso até quando a gente fala de paisagismo. Quantas pessoas vocês conhecem que colocaram uma planta na clínica, no lugar onde que elas moram, onde que elas estão ali trabalhando, que é uma planta que não é do Brasil, não é nativa, mas ela é bonita. Então, tipo, a gente coloca porque ela é bonita, porque ela não dá trabalho. Mas vocês já perceberam que, assim, se eu coloquei uma planta ali, ela é uma espécie totalmente diferente.
ela pode afetar o ciclo biogeoquímico, ela pode afetar o ciclo da água, porque ela é diferente do local que está ali. Ela pode afetar polinização, porque ela não é dali, qual é a polinização que ela faz. Ela pode afetar solo, porque ela não era dali, então o que ela pode fazer com o solo? A gente não sabe, porque a gente coloca porque é bonito, mas a gente não coloca e não pensa tanto na biodiversidade que existe ali. Existe um movimento agora, né, trabalhando esse ano passado, que existem pessoas do paisagismo trabalhando com isso. Mas realmente começou agora. A gente começou agora. Em percepção botânica, para vocês terem uma noção, a em percepção botânica é de 2020 e 2021. A cegueira botânica é de 1999. A gente não falava sobre isso, até tipo esse século, basicamente. A gente não falava sobre isso. Mas todo mundo fala de como a gente não gosta de botânica, de como pessoas não gostam de botânica, de como adolescentes odeiam botânica, mas a gente não fala como resolver, basicamente. E aí meu trabalho entra bastante nisso, de como eu posso comunicar a ciência de uma maneira leve, de uma maneira fácil, e de uma maneira que eu consiga realmente ter um retorno, que eu consiga conversar de volta, falar, ok, você não entendeu, a gente pode conversar de novo, não tem problema. Isso é a minha parte de comunicação científica. Bom, falando de projeto de extensão, alguém aqui já viu o que é projeto de extensão? Já escutou sobre projeto de extensão? Assim, eu até agora falei de projetos de iniciação científica, falei de projetos, né, artigos, ou projetos reais, assim, faculdade, acadêmico. O que a gente fala de projeto de extensão? Vocês já viram que, tipo, a faculdade, a gente fala que ela tem 3 pilares grandes. Por que eu também enfio meu projeto no meio? A faculdade, ela não tá ali só de, tipo, beleza. Ela não tá ali porque, tipo, existe uma pessoa que estava ali, a faculdade sendo gratuita, e é só para isso. A faculdade você tem ali depois para o mercado de trabalho. Não, a faculdade existe também para isso, para você ter um aumento no mercado de trabalho, você ter, tipo, uma especialização melhor e tudo mais. Só que a faculdade também está ali com 3 grandes pilares do ensino, da extensão e da pesquisa. Porque, sim, vocês concordam comigo que se eu não tiver extensão, eu não tenho como passar a pesquisa para fora. Se eu não tiver ensino, eu não tenho como ensinar as pessoas a passar a pesquisa para fora. É basicamente um ciclo contínuo em que a pesquisa tem que sair da faculdade de alguma maneira. E o que acontece bastante, e agora aqui no Brasil está um movimento bem forte na divulgação, é que a gente vai ter um movimento de que tipo, as pessoas estão parando de cortar ali no meio, e tipo, a gente só sai a pesquisa e vai para o acadêmico. A pessoa termina a pesquisa aqui na faculdade e apresenta no congresso. E fica ali no congresso, não sai do congresso. Mas a pesquisa dela fala sobre educação, mas não saiu do congresso. E aí, se eu for sair desse congresso, eu consigo voltar para a sociedade. A questão da extensão é realmente isso. A extensão traz essa questão de que o que o aluno dentro da faculdade pode trazer para fora. O que a faculdade está te ajudando? O que eu posso fazer na faculdade que seja além do meu curso? Que seja além do que eu realmente estou trabalhando? Porque a faculdade não é só você trabalhar com o que você está estudando ali agora. Tipo, biologia, que eu, por exemplo, estou fazendo. Eu trabalho no cursinho e dou aula de história. Tipo, eu trabalho no projeto de extensão, que é um cursinho popular aqui da Unesp, e eu não dou aula de biologia. Primeiro, porque não tinha aberto vaga. Segundo, porque eu gosto de história. E não precisa ser formado para participar do cursinho popular. Você não precisa ser formado em história. Não é um cursinho pago, basicamente. Já participei de projetos diferentes que não são dentro do meu currículo. E tá tudo bem. Na verdade, é bom você fazer isso. É bom você ter uma visão maior. Então, assim, o que é participar de um projeto de extensão? Você tem que verificar se está na grade curricular. E por que eu falo isso assim? É além do seu currículo, porém tem que verificar se está na sua grade. É diferente. Confia que é diferente. Quando eu falo que está na sua grade curricular, é porque eu falo que o seu projeto de extensão está valendo para a sua faculdade. Por exemplo, existe um projeto aqui na Unesp que ele é um projeto da Faculdade de Engenharia. Esse projeto não vale para a Faculdade de Ciências, então eu não ganho certificado. Eu participei, vale no meu Lattes, mas eu não ganho certificado. Então, basicamente, eu tenho um certificado que existe, mas ele não vale para a minha faculdade, ele não vale para o meu coordenador. Então, é bom você sempre dar uma olhada nisso, porque, ao mesmo tempo, vocês precisam de extensão, é legal participar, mas vocês precisam de horas. E horas é importante, infelizmente. A gente tem que estar ali vendo se horas vai bater ou não. Quando você consegue... E Helena, desculpa te interromper.
Essa disciplina, ela tem 15 horas da carga horária de extensão. É até bom você estar falando nisso, porque a gente depois vai trabalhar só com extensão. Cada Sim. um dentro da sua realidade, do seu polo, né? Porque como é AD, pela Universidade Aberta do Brasil e o FAC, eles vão fazer a atividade deles de acordo com a realidade local. Na disciplina anterior, a gente fez também uma atividade de extensão, foi bem legal, usando os meios de comunicação, então, WhatsApp, rede social, enfim, e foi super bacana o retorno, o que eles colocaram nos relatórios, né, então impactou muito, né, mesmo utilizando ferramentas totalmente digitais, totalmente online, foi legal, e para eles também, né, para os alunos também é bem interessante. Já trabalho com divulgação já no meio do caminho, que redes sociais é o máximo, assim. Por isso que eu tô falando de grade curricular, que assim, usar horas, infelizmente, horas você necessita, né? Horas, né? O professor falou, você tem 15 horas para cumprir no projeto de extensão. Se esse projeto de extensão não for de acordo com essa grade curricular e não valer a ACC, que é as horas, né, que você precisa para formar, basicamente, tecnicamente você está fazendo pelo seu Lattes. É bom também, mas você precisa prestar atenção num projeto que precisa, assim, cobrir as suas horas primeiro. Depois você pensa num projeto mais legal por fora. Então, verificar como que é a atividade do projeto, se esse projeto já existe. Se for um projeto de extensão já existente da faculdade, é bom sempre verificar como que funciona, como que, né, trabalha, e qual que é o seu horário. Porque, assim, não adianta nada você entrar num projeto de extensão e você não conseguir participar de nada, você não conseguir participar de reunião, não conseguir participar junto com outras pessoas, não conseguir fazer nada em grupo. Aí não tem como. Você tem que ter uma noção de que, assim, o seu tempo é precioso. O seu tempo na faculdade é mais precioso ainda, porque você está todo momento fazendo alguma coisa. Ou você está estudando, ou você está na graduação, ou você está tentando fazer um trabalho, principalmente o pessoal que está indo para os últimos anos, porque você começa a procurar estágio, começa a ir atrás de algumas outras coisas. Então, ter essa noção de que, assim, o seu tempo também é importante, você ter uma noção de que você também não pode se matar tentando fazer um negócio. Porque eu já vejo muita gente participando de presta atenção que já tem na faculdade, né, já existe na faculdade presencial, e entra nesse projeto sem ter uma visão prévia de, tipo assim, nossa, eu preciso gastar 20 horas por semana, mas essas 20 horas não precisam ser no mesmo dia. Mas aí a pessoa faz tudo no mesmo dia porque é o dia que dá. E não tem como. Você, até o final do semestre você já não é uma pessoa. Não tem como você fazer isso com o seu corpinho. Então, assim, falar de projeto de extensão. Por que eu falei que projeto de extensão não precisa necessariamente ser da sua área? E pode contar nas suas horas extracurriculares ou nas suas horas que você precisa para o seu trabalho e tudo mais. Eu já participei do Ao Vivo em Cores. O Ao Vivo em Cores foi um projeto que eu participei não me importando com horas, porque foi um projeto que ele não vale na minha faculdade, mas é um projeto que trabalha com escolas, é um projeto que trabalha com a questão de melhorar o ambiente escolar, porque literalmente é pintar a parede. De uma maneira muito assim, mínima explicando esse projeto, é pintar a parede, mas também trabalhar com a escola, fazer ações, poder fazer um voluntariado, realmente ir atrás da escola, fazer o que pode melhorar, o que a gente pode fazer com a arte, o que a gente pode fazer com as crianças. Então, esse projeto foi muito legal para mim. E eu conheci muita gente fora da minha área. O pessoal que participa do Ao Vivo em Cores é gente do pessoal de engenharia, é gente da arte, é gente do pessoal de jornal, de rádio, do pessoal de. Qual outro curso tem? Física, matemática. É um pessoal que, tipo, juntou todo mundo nesse projeto. E é um projeto de engenharia, tá? Porque todo projeto de extensão, se ele já existe, ele precisa de um professor. Então, esse professor que precisa assinar as coisas para esse projeto tem que ser de alguma faculdade dentro dali. E na Unesp, esse projeto é da parte de engenharia. Então, existe realmente essa troca dentro do projeto, de tipo, eu consigo conversar com gente de outro lugar, e eu conheço muita gente que virou amigo meu por causa desse projeto, e que são pessoas que são de engenharia. Eu nunca achei que eu seria amigo de um engenheiro, que assim, isso, pessoas que não sei se fazem tanto isso, mas é piada, porque na biologia aqui a gente fica no meio do mato. Em engenharia é o pessoal rico que fica do lado da biblioteca. Então, tipo, eles têm sala mó bonita, a gente fica real, tipo, no meio do mato. Engenharia acaba tendo essa diferença, né? Porque eles estão 15 minutos do meu departamento. Então, tive essa experiência bem grande. E aí, por exemplo, o cursinho Princípio, que é o que eu participo,
ele é um cursinho da FAC, que é o pessoal de artes e arquitetura. E eu trabalho com eles, e a professora é de arquitetura, e a professora é da área de ciências humanas, mas eu sou de biologia e estou dando aula de história. Eu consigo, as horas contam no meu currículo, mesmo eu dando aula de história, conta como projeto de extensão, mas eu entrei nesse projeto porque eu estou no meu 5º ano da faculdade, eu já fechei minhas horas. Então, eu tecnicamente nem preciso me preocupar tanto com isso. Mas é bom, por exemplo, meu currículo. Eu falar que eu participei de um projeto de extensão é bom também para tipo, uma pessoa que vai me contratar, ou se eu for trabalhar com alguém, ou se eu for fazer alguma coisa depois no futuro. É bom eu falar que eu participei de alguma coisa. É bom eu falar, tipo, olha, eu consegui participar disso e consegui trabalhar com pessoas. Porque trabalhar com pessoas é difícil. Trabalhar com pessoas é muito difícil. Eu trabalho no projeto Minerva. Minerva é um projeto também da engenharia, é um projeto de monitoria. Basicamente, a gente fazia vários momentos em que eu conversava com alunos que estavam no ensino médio para poder falar sobre faculdade, poder falar de como que a gente pode entrar na faculdade, o que que a faculdade propõe, por que que a faculdade não é só o seu curso, de tipo, o que que a gente pode fazer dentro da faculdade, o que é fazer faculdade, como que eu posso estudar, como que eu posso passar no vestibular. Conversa franca de tipo, eu fiz um ano de cursinho, eu não fui bem no vestibular, eu fui horrivelmente no vestibular. Eu passei porque eu sou muito boa em ciências humanas e biológicas. Exatas, o meu Enem foi em branco matemática. Tipo, eu passei por redação, humanas e biológicas. Agora, exatas foi tristeza, foi no chute mesmo. Então, ter essa conversa com os alunos é até engraçado, porque, tipo, eles veem a graduação como uma coisa que não tem como entrar, porque ele não conseguiu ir bem num simulado. Mas aí eu falando que, assim, eu fiz um ano de cursinho, eu fui horrivelmente na prova e passei na faculdade. Infelizmente, o vestibular é meio caótico e a gente tem que aceitar isso, que é o que temos agora. Participar do projeto de monitoria real, ao mesmo tempo, é uma coisa que gasta muito do seu pessoal, gasta muito, porque você tem que ser pessoal, você tem que virar e falar realmente a sua vida para o aluno poder falar com você. Mas foi muito legal conseguir participar. E não é um projeto focado em biologia, é um projeto focado mais em educação mesmo. Vocês estão vendo que é real, tipo, licenciatura sempre estava aí na cabeça. Participei também do projeto do Iluminar, eu fazia aula, então isso também era um cursinho, mas por fora. E o Bio na Rua. O Bio na Rua, não sei se vocês já viram, isso na verdade foi do CR Bio, que eu acho que foi em 2000 alguma coisa, que teve uma questão do CR Bio, tipo, brasileiro, real, tipo, de todo mundo, que a gente tem que ter o Bio na Rua. Então tem de várias faculdades tem o Bio na Rua, e aqui na Unesp é essa logozinha, que basicamente são vários eventos em que o pessoal vai, leva stand, fala sobre um tema específico. Então, já fui nos stands falando sobre botânica, falando sobre zoologia, falando sobre educação sexual, que é uma das piores, mas a gente tem que falar. Você falar numa feira, assim, com várias pessoas é diferente. Então, falar de graduação é falar, tipo, de o que você pode fazer até online, porque eu passei 2020 eu fiz ao vivo. Tipo, eu entrei no Ao Vivo em Cores em 2020. Foi assim, 80% do meu projeto de extensão do Ao Vivo foi online, foi tipo por computador. O projeto Iluminar também foi por computador, porque o projeto era para alunos de outros lugares e eu fazia as aulas por Meet. E o Minerva também era por Meet. Então, tipo, eu fazia com os alunos aqui em casa. Tipo, eu chegava em casa e podia fazer a chamada com eles para eles não terem que se locomover para a Unesp. Então, tipo, muitos dos projetos, dependendo de como você trabalha, você pode até, tipo, conversar com o projeto. Falar, olha, eu tenho um trabalho tal, não consigo ir voltar para a Unesp. Será que eu consigo pegar um aluno que quer só fazer online? Ou será que eu consigo fazer um projeto que seja híbrido e que eu tenha mais facilidade online? É uma possibilidade você conseguir conversar isso. Então, assim, falando de sistemática, que vocês têm que fazer um projeto de extensão dentro de sistemática, que é aqui eu falando agora, o que vocês podem fazer da sua vida? O que eu posso falar agora? Quando a gente fala em questão tipo, de sistemática, fala de identificação e conservação. Você não tem como falar de uma coisa ou outra sem falar tipo, de identificação e conservação. É literalmente dar nome para as coisas. Então, falar sistemática de planta é estudar, identificar, classificar e nomear as plantas. O que eu posso fazer dentro disso? Eu posso trazer divulgação, posso trabalhar com ilustração científica, eu posso trazer bastante coisa, posso realmente
falar com várias pessoas de uma maneira bem simples e que eu possa dar nome. É muito legal dar nome para as coisas. Eu gosto de sistemática, que a gente estuda real de, tipo, como é uma nomenclatura. E como que a gente criou essa nomenclatura, basicamente. Bom, também quero falar para vocês, esse é um projeto pessoal meu, tipo, que vocês, se vocês quiserem, eu não vou falar para vocês seguirem, eu vou falar exatamente o que eu falo para meus alunos de ensino médio. Esse meu Instagram, ele tem um drive que eu deixo bastante coisa da minha faculdade, se vocês quiserem dar uma olhada, não sei se ajuda vocês na graduação. E eu faço bastante coisa de divulgação de biologia. Eu falo sobre o curso, falo sobre o que é o curso de biologia, para que biologia, que áreas existem na biologia, que como é que uma pessoa da biologia pode trabalhar com tal coisa. Dúvidas do ensino básico, eu deixo sempre um formulário aberto e tem alguns materiais que eu deixo lá. Então é um projeto mais pessoal meu, que eu acabo trabalhando um pouquinho mais por fora. Tá meio difícil no momento, mas eu acabo sempre falando de bio por lá. Então, assim, agora, se vocês quiserem perguntar, esse é o momento de vocês, tipo, falarem comigo, os últimos minutinhos. Mas se você tiver alguma pergunta, se você quiser discutir mais um problema, se você quer falar de sistemática direto, estou aqui para ajudar vocês, de graduando para graduando. E a ideia é realmente essa, de eu poder ter falado para vocês e poder discutir, se vocês quiserem. Que estou aberta. Eu deixei também talvez a professora mande para vocês o slide, mandei para o PDF. Deixei meu e-mail também, que é o do Bioestuda, porque eu consigo ver ele melhor. Que o da Unesp é só por Deus. A quantidade de coisas que a Unesp me manda por dia, eu não consigo ver e-mail. Então, se vocês quiserem mandar por lá ou mandar tipo, direto no Bioestuda, fiquem tranquilos. Estou sempre de boa para fazer conversas na graduação. Não sei se alguém tem alguma coisa a dizer ou se estão todos. E aí, gente, vamos perguntar para a Helena. Vamos perguntar. Eu vou deixar o Lattes da Helena aqui no chat, tá bom? No chat. E assim, Helena, o que eu percebi, né, durante a conversa, na sua fala, é que é bom, né, a gente trocar ideias entre aluno com aluno. Porque normalmente vem aquele palestrante que não tem as mesmas dores do aluno, né? Não tem as mesmas vivências. Então, trazer a sua realidade, trazer ideias, até eu aqui pensando, eu falei, poxa, dá para a gente fazer tanta coisa, né? Ver a experiência da Unesp, ver a sua experiência, ver como as faculdades trabalham. Os nossos alunos do EAD, eles trabalham com uma realidade muito diferente daí, muito. E até o presencial também, daqui do Acre. Né? E é tão legal ter essa troca. Eu, assim, estou super feliz e espero que a gente possa conversar mais vezes, porque a transversalidade, mesmo que a gente tenha falado de botânica aqui, ela foi extremamente benéfica para esse momento, porque eles vão construir um projetinho de extensão junto comigo, né? Daqui uns dias a gente vai falar sobre isso. E essas ideias que você apresentou aqui, elas foram, assim, uma luzinha para acender uma luz aqui para melhorar. Então, quem sabe, né, vai ter gente que vai fazer bio na rua, lá no seu município, e falar um pouco de sistemática, porque aqui cada aluno é de determinado município do estado do Acre, né? A gente tem Rio Branco, tem dos 22 municípios que a gente tem, 22, né, gente? Eu estou errando? Me corrijam aí se não for. A maioria a maioria do nosso público, ele está fora da capital. Então, é bem legal. Por quê? Porque a gente tem uma carência muito grande aqui no Acre. Pessoal, vocês vão organizando aí para vocês perguntarem para a Helena, mas antes eu vou só contextualizar algumas coisas para ela, que é a nossa visitante. Pouca gente faz faculdade aqui, né? Pouca gente tem oportunidade, assim como no Brasil também. Então, os nossos alunos do EAD, eles são realmente privilegiados por estarem aqui numa faculdade pública, né, ter um diploma de uma universidade pública, ter oportunidade de interagir com profissionais de fora, enfim, mesmo com as dificuldades, né, porque muitos reclamam, é difícil, mas vejam, gente, a Helena, que está aí já há 5 anos, também teve dificuldade, né, Helena? É normal. Eu acho que, tipo, só muda um pouco. Tipo, é que eu não gosto. A ideia de, tipo, ficar comparando um pouco das faculdades é que, assim, eu tô em São Paulo. Exato. O estado de São Paulo é, tipo, tecnicamente é o mais rico do Brasil.
Então, tipo, comparar qualquer faculdade, eu comparo o FMG com São Paulo, é insano. Eu tenho um amigo que faz medicina na FMG e Minas Gerais é aqui do lado. Isso é muito diferente. Falar de faculdade é muito difícil e ao mesmo tempo é muito fácil. O que é engraçado falar isso, né? Tipo, é muito fácil falar de faculdade, mas é muito difícil. Porque falar de faculdade é você ter uma noção de onde você tá. Tipo, eu falar da Unesp Bauru, eu consigo falar, tipo, assim, de cara, consigo falar para você como funciona a burocracia, certeza, porque eu vivo isso. Mas se você perguntar para mim da Unesp de Botucatu, eu já não faço ideia. Eu não consigo saber. E falar, por exemplo, da USP, totalmente diferente. A USP é uma cidade. A USP de São Paulo é uma cidade. Exatamente. Eu tive uma amostra grátis, né? Infelizmente eu não pude explorar, mas haverão outras oportunidades. Então, assim, essa troca, ela é muito importante. Ela abre mentes, ela mostra para os alunos o quanto eles também precisam se dedicar, estudar, né? Aprender mais, porque, como eu sempre falo nas minhas aulas, seja qual for o curso, o conhecimento, ele liberta, sempre, né? Pode até aprisionar para algumas pessoas, porque as pessoas se fecham, às vezes, no mundo e pensam, eu não faço parte desse mundo. Mas, na maioria das vezes, ele liberta a gente e nos mostra caminhos. E a educação realmente é a chave, né, que abre portas. Sim. Eu só quero, assim, deixar, tipo, como um retacadinho final, tipo assim, não se comparem também, tá? Eu tenho essa mania de me comparar muito com o pessoal da faculdade. Eu sou, assim, o meu currículo é muito pequeno comparado de muita gente. Oi, bem. Então, assim, a gata, é que agora deu o horário dela, tipo, o horário dela, assim, de comida. Sendo que ela já comeu, mas tudo bem. Aí, assim, a gente tem um momento de, tipo, falar da faculdade. Essa é a gata. Ah, que linda! É que ela gosta de, tipo, sentar em cima de mim e aí, tipo, ela fica passando com o rabo. Não derruba a minha câmera. Aí, assim, falar da faculdade é, tipo, toda hora tentar, tipo, descobrir onde você tá. E descobrir o que você tá fazendo. Tipo, eu tentado em zoologia, não teria, tipo, deixado que eu entrasse, tipo, na botânica. Eu não conseguiria fazer nenhum nem outro. Ela tá tentando destruir a... Você vai ficar aqui agora de castigo. Que a gente tem essa dificuldade de toda hora, tipo, comparar e não adianta nada eu chegar para vocês e falar do projeto de extensão, mas eu não participei de muita coisa. Esse projeto que eu estou participando, de projeto de C, projeto falando sobre resumo e tudo mais, foi porque eu fui atrás e tive cara de pau de ir atrás. Mas eu não sou uma aluna com a média boa, a minha média é horrível. Agora no bacharel tá pior ainda, que tipo, a minha média tá piorando. Eu posso falar isso com certeza, porque eu real, assim, bacharel não é a minha área. Eu não consigo entender coisa de indústria, não consigo entender essas coisas. E falar sobre média, tipo, a minha média sei lá, é média. É tipo, 7 ou 8 meu CR, não é nada super alto. Então, muitas vezes é você ter, tipo, sei lá, oportunidade, ter cara de pau mesmo, ter virado eu pra Suzane e falar, tipo, oh, acho muito legal, se você quiser que eu fale com seus alunos, tá ótimo. É cara de pau, às vezes, é você ter, assim, um pequeno momento. Exatamente. E outra, Helena, onde tu teria a oportunidade de estar fazendo essa troca aqui com a gente do Acre? Me diga, se não fosse comigo. Não existe. Então, gente, a Helena eu conheci, né? Vocês já sabem, né? Lá na USP, quando a gente estava junto no curso. Não sei nem se a Helena gostou do curso, mas Eu gostei, enfim. você me deixou gostar de genética, sendo que eu nem gosto. Foi muito legal. E a Helena, eu acho que foi mais uma, a Letícia. E eu vou chamar a Letícia também, só que a Letícia mudou o horário dela, agora ela trabalha à noite, ela disse que ia ficar muito difícil vir conversar com a gente, mas eu vou tentar, porque ela trabalhou muito tempo no herbário, e seria bem interessante também conversar com ela. Mas é isso, gente, o bom da gente fazer essa troca é ouvirmos experiências e vermos que só muda, né, o lugar, mas que a situação é muito parecida, que nem a Helena falou, não se comparem. Eu também me comparo. E eu vou falar, tipo, Helena, não fui aluna de médias elevadas, eu era média. E eu, às vezes, olho e penso, será? Mas eu fiz a minha parte.
Eu fui como a Helena, eu passei 1 ano e meio, 1 ano no laboratório de sementes florestais, grátis, total grátis, trabalhando de graça, para eu poder chegar na iniciação científica. E aí, a iniciação científica, quando eu consegui minha bolsa, eu passei lá até o final da minha graduação. E também é para esses cursos de extensão, fazia parte do projeto. Eu entrava em... Só que eu sempre trabalhei com a botânica, né? E não era muito... Não saí para outras áreas, não. Sempre fui mais botânica. 100% botânica. E é isso. Botânica é comum. E a genética, mas lembrando que botânica, a palavra é grande, né? Mas eu trabalhei com ecofisiologia de sementes, trabalhei com genética, ecologia vegetal. E é isso, gente. Nós precisamos receber essa carga, assim, de uma energia que vem para a gente pensar. Sempre há tempo da gente buscar, mas a gente tem que fazer essa parte. Nós aqui do EAD, o que a gente pode fazer? Dá para fazer um projeto de extensão, Helena, no EAD? E aí, me diz. O projeto de extensão em EAD, o que na verdade precisa é vocês terem uma noção de qual vai ser o meio. Porque eu posso fazer pelo Meet, pelo WhatsApp, pela rede social, tipo Instagram, Facebook, Twitter, que ele não tá mais falecido. Posso fazer pelo Blue Sky, que também agora ficou famoso. Fazer um projeto de extensão, assim, eu acho muito corajoso vocês fazerem projeto de extensão. Porque o que mais a gente vê na faculdade no presencial é ter projetos de extensão que já existem e você só entra no projeto. Começar um projeto de extensão é bem confuso, tipo, no comecinho, assim, e não ter um apoio é difícil. E poder fazer, tipo, online facilita para algumas coisas. Tipo, você tem coisas boas e coisas ruins, tanto no presencial também. Online eu posso mandar para mais gente, eu posso fazer vídeo, eu posso, tipo, ter uma comunicação maior, posso conseguir falar com pessoas diferentes, posso falar com gente de São Paulo, de Portugal, posso falar com gente de outro país, tipo, totalmente, com outra língua. Então, para a extensão online tem bastante possibilidade. E em sistemática, eu posso trabalhar com questão tipo, de como que eu identifico a planta, qual é a história da nomenclatura, por que eu tenho essa nomenclatura específica, por que na botânica a gente usa esse tipo de nomenclatura. Então, falar sobre a extensão é você, tipo, o que eu posso falar sobre ciência de uma maneira que eu posso passar para fora. Como eu passo para fora? E aí, assim, eu não sei se facilita para vocês, mas o que eu penso muitas vezes quando eu falo, até quando eu vou dar aula no ensino médio ou fundamental, ou até para as crianças menores, como que eu entenderia? Porque, assim, é meio ruim, dependendo de com quem você conversa, tipo, pensar, mas eu entenderia falando desse jeito. Mas eu gosto de pensar assim, porque, tipo, eu pequena gostaria de escutar desse jeito, eu entenderia o que é fotossíntese se eu explicasse dessa maneira, eu entenderia o que é glicose, entenderia como que funciona, por que a planta se chama desse jeito, por que a folha é desse jeito, por que a família é específica para isso, como que eu posso identificar sem genética. O que eu gosto bastante em sistemática, falar de evolução, é colocar, tipo, foto de plantas que são da mesma família e falar por que a gente colocou na mesma família. Colocar as fotos e falar qual é a mesma família, por que elas estão na mesma família, quais são as características que estão aí. Então, tem bastante possibilidade no projeto de extensão. E é muito legal vocês poderem fazer isso dentro tipo, da matéria mesmo. Viu, gente? Vocês pegaram as dicas da Helena. Eu quero ver pelo menos uns 50% do que ela falou nas atividades de extensão. A gente pode desenvolver juntos, hein? Porque enquanto você pensava, eu já estava visualizando coisas. Você falava, eu estava pensando e visualizando. E realmente a gente pode fazer essa divulgação científica no projeto de extensão, usando as ferramentas digitais. E, na verdade, divulgação científica ganhou um nome só. Divulgação científica já é antiga aí no Brasil. O Brasil que é mais... Ela está destruindo uma caixa. Não sei se dá para escutar no microfone. A divulgação científica no Brasil, ela é muito importante. E também, tipo, as pessoas aqui no Brasil se importam mais com isso. Uhum. A gata destruindo a caixa totalmente, mas só no final da palestra, sendo que ela ficou quieta a palestra inteirinha. É porque já vai acabar. E porque ela, tipo... Gente, e aí, vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Já são 19h30, né? A gatinha que a Helena está cuidando já quer se alimentar, já quer fazer alguma coisa para a gente não se alongar muito. Vocês querem falar alguma coisa? Se quiser, abra o microfone, escreve no chat.
que a gente ainda tem 1 minutinho, senão a gente finaliza com agradecimento à palestrante, né? E aí eu queria que vocês abrissem a câmera para a gente tirar uma foto, fazer um print. Pode ser? Quem puder, né? Quem não puder, tudo bem. Que eu deixe em algum slide específico? Ah, Helena, depois eu posso compartilhar os slides com eles? Se vocês quiserem, eu deixei o Instagram e meu e-mail do Estuda nos slides. Se quiserem trocar uma ideia, não tem problema. Podem sempre mandar mensagem. Não digo que vou responder no mesmo dia. Tá bom. Já deixa então, claro. gente, quem puder abrir sua câmera, eu vou fazer o print aqui, tá bom? Para a gente guardar com carinho essa noite tão especial com a nossa convidada. E, antes de mais nada, Helena, muito obrigada pelo seu sim. Eu sabia que ia ser legal, mas não sabia que ia ser tanto. E a gente aguarda para novas participações, tá? Não tem problema, é só chamar. Eu sou sempre assim, eu já gostei da ideia de, tipo, vocês terem que criar um projeto de extensão, tipo, é que assim, estar no 5º ano da faculdade é sempre, tipo, você já meio que terminou as horas que você precisa, e eu tô só, tipo, vivendo assim, foi assim que eu parei na USP. Às vezes você tem que fazer isso, é assim que eu parei em BH, que fui em outro evento, de vez em quando você tem que, tipo, falar, por que não? O porquê não é perigoso também, mas... Eu sei muito bem. Então tá, gente, sorria que eu vou fazer o print, hein? 1, 2, 3 e... Espera aí que o computador vai abrir. Já. Boa noite, muito obrigada. Depois eu vou mandar para vocês esse print via tutor da disciplina. Eu desejo um excelente final de semana, excelente feriado amanhã, apesar de que é um dia, né, que a gente lembra dos nossos entes queridos. E é isso, pessoal. Muito obrigada, viu? Ficamos aqui no máximo 40 pessoas, tá ótimo. E quem não pôde estar aqui vai poder assistir a palestra. Vou parar aqui a gravação. E é isso. Obrigada, tá, Helena? Obrigada.